casa não pode ficar dividida. Como é que você fala que Cristo está em uma igreja ou está em outra, se uma pega uma doutrina, outra pega outra? Explica. Como é que você fala? Jesus Cristo está lá na igreja A, Jesus Cristo está na igreja B, Jesus Cristo está na igreja C. Se o próprio Cristo fala em Lucas 17, que dias virão que vocês desejarão o dia do Filho do Homem. Vocês vão desejar esse dia, para que chegue logo, para que resgate as igrejas, porque vai sofrer tanto. Mas quando alguém vos disser, Jesus Cristo está lá no deserto, Jesus Cristo está lá na montanha, Jesus Cristo está lá no Universal, vai não, meu amado, ele não está lá não, está lá não. É o próprio Cristo mesmo que está falando. O próprio Cristo que está falando, não saia, não vaia. Porque assim como o relâmpago parece no Ocidente, você vê lá no Oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Para quem Jesus Cristo apareceu? A não ser para Paulo, depois que ele subiu aos céus. Mas no Espírito, para quem que ele apareceu? Onde é que ele está? Porque ele está usando o nome dele. Está só usando o nome dele. Porque o nome dele dá dinheiro, dá poder, né? Só que ele não está lá. Porque Cristo, ele veio a primeira vez, subiu aos céus. De lá ele desceu outro Consolador. Ele não pode estar aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Ele não pode estar aqui. Você nunca pode falar, Jesus Cristo está lá na igreja da Dimacé, Jesus Cristo está lá na igreja. Você não pode falar, porque ele não está lá. Deus quis dizer que o reino de Deus está dentro do santo, dentro da igreja verdadeira. Igreja são pessoas, adoradores. A Escritura Sagrada, para você que não conhece a Bíblia, você conhece o que é a Bíblia? É essa mesmo, que vai julgar todas as nossas obras, a partir do momento que você conheceu o bem e o mal, até o dia que você morrer. Porque lá em Hebreus 11, está escrito que todos nós estamos rodeados por multidões de testemunhas. Todos. Tudo que você faz, ao deitar e ao levantar, tudo, ao andar, ao caminhar, ao trabalhar, tudo que você faz está sendo escrito, anotado nos livros das obras. O pastor falou isso para você? Não. Você sabe por que ele não falou isso para você? Porque senão ele vai mostrar o teu pecado e você não vai mais para lá, porque esse evangelho é chato. Esse evangelho que Paulo foi degolado, por causa desse evangelho, eles não pregam, sabe por quê? Porque eles não querem ser perseguidos. João Batista foi degolado, porque ele falou a verdade para Herodes. Qual pastor que quer ser degolado hoje? Qual pastor que dá vida pelas ovelhas? Nenhum, né? Então nenhum foi levantado por Cristo. Se o reino de Cristo está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, que é o Espírito do Deus vivo habitando em você, então você está cheio de Deus. Então você anda em temor, você anda em tremor, você anda em obediência. Obediência ao quê? A lei dele, os mandamentos dele. Ou você achou que você só ia ser salvo pela graça, e você pode praticar o que você quiser, transgredindo a lei do Senhor, porque Cristo não aboliu a lei, ele mesmo que disse. Ele disse que não tinha nem o tio da lei. Foram esses pregadores, mequetrefes, que ficam falando que a lei não existe. Qual é a base da Escritura para me falar que a lei não existe? Porque é ela que vai julgar o ímpio. É ela que vai julgar aquele que se diz crente, aquele que se diz cristão. Quem fugirá do grande juiz de Deus?
Você consegue fugir? Porque no dia do trono branco, ali todo ímpio da terra comparecerá diante dele. Quando eu falo ímpio, não é assassino, não é estuprador, não. Ímpio não é só isso na escritura, não. Na escritura, só de você pensar em matar, você já é ímpio. Só de você pensar em adulterar, você já é adúltero. Só de você andar com a roupa para provocar, muitas vezes para chamar a atenção do homem, você já está praticando o ato sexual, de acordo com a escritura. Ah, mas o pastor não vai falar isso para você, o padre não vai falar isso para você. Está vendo tanto que muita gente está longe do evangelho? Por isso que Cristo fala para aqueles fariseus que conhecia a Bíblia, que lia a Bíblia, que lia a Escritura. Aquele povo era o povo mais temente, era o povo mais zeloso da terra. Aquele povo lia a Bíblia de cedo até ditado. A partir do momento que ele passava a ler, a aprender a ler, eles começavam a ler a Escritura. O povo zeloso, tanto que era chamado de mestre. Cristo falou: errais, o saduceu também, que era zeloso, por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E Cristo diz: por que vocês não entendem a minha linguagem? Como é que vocês vão crer na minha palavra, se vocês não creem no escrito de Moisés? O que Cristo está falando? Como é que você vai crer na graça, se você não crê na lei? Se é a lei que leva nós para Cristo, como está escrito lá em Gálatas, porque a lei, ela cuidou de nós até chegar a Cristo. Cristo chegou em você, mas você nem passou pela lei. Você nem cumpriu a lei ainda. É um povo que diz que está cheio de Deus, mas detesta a palavra de Deus. Esse evangelho que nós pregamos é um evangelho que nós aprendemos de graça. Nós não fizemos curso teológico. Nós não ficamos seguindo mercenário que só fala em dinheiro. Todo curso que faz tem que cobrar. Nós aprendemos de graça porque nós lemos a Escritura e buscamos através do nosso joelho. Então, o evangelho que nós pregamos, nós não cobramos. Tem pessoas que vêm oferecer dinheiro para nós e falam: não, eu trabalho. É eu que tenho que ajudar, eu que tenho que ajudar o necessitado. Nós falamos isso, não é porque nós quer ser melhor do que ninguém, não. É para você aprender, quando vir alguém pregar a palavra para você, pedir dinheiro para você fala assim: para trás de mim, Satanás. Pode falar, isso é um mercenário. Está cobrando 10% de você, por quê? É de graça o evangelho? Então não é o evangelho? Porque se você fosse pagar o evangelho, meu amado, todo o dinheiro do mundo, você não dava conta de pagar o evangelho. Porque a redenção da alma é caríssima, você não pode pagar por ela, não tem nada no mundo que faz pagar a salvação. Então você está pagando por um evangelho falso, porque o verdadeiro é de graça. Porque os cristãos verdadeiros que pregam o verdadeiro evangelho, eles não cobram. Ah, mas o pastor, ele vive do evangelho, tem que dar dinheiro para ele. É engraçado que eu prego o evangelho, eu trabalho. Eu não cobro porcentagem de ninguém. Engraçado. Até hoje o senhor não deixou faltar nada na minha mesa. Por que hoje esses mercenários cobram? Porque não é o evangelho de Cristo, meu amado. O evangelho de Cristo, Cristo falou para os apóstolos lá em Lucas 12, quando eu enviei, Lucas 22, quando eu enviei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Eles falaram assim: não. Aleluia, verdade. Porque o próprio Cristo me fala: não é para vocês possuir ouro nem prata. Já mata o princípio de juntar tesouro na terra, porque ele diz lá em João, lá em Mateus 6,16, nós não temos tesouro na terra, está falando para a igreja. As igrejas de hoje juntaram, né? Tem ouro e tem a prata, né? Mas o levante e anda não tem. Engraçado que lá em Atos 3, 5 e 6, né? Os apóstolos chegaram lá na Porta Formosa do Templo, tinha um aleijado de nascença, ia fazer 40 anos que ele estava aleijado.
Você sabe o que aquele aleijado pediu? Falou assim: dá-me moeda, dá-me uma esmola. Você sabe qual foi a resposta de Pedro? Nem ouro e nem prata nós não temos, mas o que nós temos. O que eles tinham, hein? O poder de Deus, a virtude de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eles tinham poder, porque eles estavam cumprindo a palavra de Jesus Cristo. Agora, cadê o levanta e anda, hein? Sabe por que não tem levanta e anda? Porque tem o ouro e tem a prata. Porque o próprio Tiago diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser rico na fé. E diz para os ricos, para que os ricos não tenham esperança nas suas riquezas. Porque você acha que você vai comprar Jesus? Você pode comprar médico, você pode comprar advogado, você pode comprar juiz, você pode comprar testemunha. Mas Jesus Cristo você não compra com esse dinheiro seu. Aleluia. Verdade. Simão, lá em Atos 8, Filipe estava pregando o Evangelho, dando testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo, curando, fazendo prodígios de maravilha em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos soube lá de Jerusalém que ele estava lá em Samaria fazendo esses prodígios. E os apóstolos foram para lá. Pedro foi para lá, João, se não me engano. Aí chegou lá, tinha um Simão, que ele tinha sido batizado nas águas por Filipe. Viu Pedro colocando a mão na cabeça dos crentes, dos convertidos, naquele momento, recebendo o Espírito Santo, falava em línguas, profetizava. Aí Simão falou para Pedro: eu quero comprar esse poder. Eu quero ser poderoso igual você, eu quero comprar. Eu quero comprar essa virtude. Pedro disse: cuidado que o Espírito Santo é comprado por dinheiro, que esse dinheiro sirva para a tua perdição. Porque o dom de Deus é gratuito, meu amado. Tem alguém que está cobrando para pregar para você, é mercenário, mercenário. É igual Cristo falou: todo aquele que vier antes de mim, porque esses mercenários vêm antes de Cristo, que não veio ainda, ele vai vir nas nuvens. Ou seja, com os seus anjos. Como profetizou Enoque, ele vai vir com milhares dos seus anjos, seus santos. Todo aquele que vier antes de mim é ladrão, salteador e mercenário. João 10. Assim como existe vários João Batistas que estão pregando o Evangelho hoje, proclamando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador para buscar a tua igreja, o povo santo. A tua igreja, meu amado, não é aquela que tem placa, não. Não é aquela que colocaram o nome, não, porque a igreja de Cristo não tem nome. É o que, irmão? Não tem nome. Pesquisa na Bíblia. A igreja de Cristo não é essas multidão de nome, placa, CNPJ que tem espalhado em todos os confins do mundo, não. Essa não é a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo são os santificados em Cristo Jesus, que em qualquer lugar do mundo invoca teu nome, guarda tua palavra, cumpre a lei. Verdade. Senhor, varão. Por isso que Jesus Cristo disse lá em João 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Se ele é a verdadeira videira, o ramo que está nele, olha para tu ver, até o ramo que está nele, os que se diz crente, que não dá fruto, é cortado e lançado no inferno. E aquele que der pouco fruto, ele é podado para que dê mais, porque a exigência do Criador é que você dê bastante fruto. É que você glorifique a Deus no seu andar, no seu falar, no seu vestir.
Porque esse é o adorador que Deus quer. No seu estilo de vida, no seu trabalho, na sua casa. Você não é santinho só lá dentro desses covis, não. Não, você é santinho em todo o seu estilo de vida. Se o reino de Deus está dentro de você, então você vai andar como Cristo andou, em santidade. Se separava para com o Pai. Você acha que Cristo ficava dentro desses templos? Não, é porque quando ele ia para lá, por exemplo, lá, ele ia lá mesmo, ele ia a escritura, por exemplo, jogava ele para fora. Cristo ia lá os matos, os morros, se separavam para falar com o Pai, toda madrugada. Adorar a Deus é você ajudar o necessitado. Adorar a Deus é você falar do verdadeiro evangelho para aquele que não conhece. Adorar a Deus é você ver o nu e vestir ele. Igual Cristo fala em Mateus 25, tive sede e deste-me de beber. Tive fome e deste-me de comer. Cristo está falando da pessoa dele. Tive preso, fosse me visitar. Tive no hospital, ou seja, doente, você foi me ver. Quantos doentes tem na sua igreja? O que você está fazendo lá? O que você está fazendo lá? Por que você não vai para os doentes? Por que você não vai para os necessitados? Porque a Escritura diz lá em 2 Coríntios 9:9, espalhou e deu para os pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aí você está dando para quem? Para quem tem condição? Você está dando para quem? Para empresário? É porque se o pastor tem aquela igreja, está no nome dele, é empresário, ele tem que ser CNPJ. Pega o documento daquela igreja e olha o documento daquela igreja que você vai ver lá, pastor fulano de tal, empresário, está lá escrito. Porque é uma empresa, tem CNPJ. Eu tenho uma empresa de jardinagem. Eu sou empresário. Então, todo um pastor que fundou uma denominação, pega o documento dela, está lá, empresário, pastor fulano de tal, fala no documento. Você acha que esse é pastor levantado por Cristo? Qual foi a igreja que Cristo levantou na terra? Que os apóstolos pregavam o evangelho, que tinha CNPJ, tinha nome, tinha endereço? Então não condiciona a igreja de Cristo. Não faz barreiras, não faz parede para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é dessa dimensão. Quando a igreja de Cristo fala anda, anda. Quando a igreja de Cristo fala veja, veja. Porque foi dado o poder para a igreja. Que igrejas são essas? Que pega lá meia hora e cobra 10% do seu salário? 10% de 50 pessoas, quanto que não vai dar? Acaba está dizendo que aquele pastor está pagando as contas. Que conta cara é essa? Se você está investido, cobra do seu pastor. Deve ser boca aberta. Você tem direito. Você fica lá 10 anos, você paga 20 mil reais. Quando você vai pedir uma cesta básica, ele não te dá. Que mercenário é esse? Você chama isso de igreja de Cristo? É uma blasfêmia. A igreja de Cristo lá em Mateus 16, sobre essa rocha, eu edificarei minha. Cristo fala no singular, minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Primeiro, a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando denominações de empresários, não. Eu estou falando santos, fiéis, que guarda a palavra, que pratica a palavra, que vive a palavra, que morre pela palavra. É esse que eu estou falando. Que não vai pegando asneira e fica calado, porque está cometendo injustiça, porque Paulo fala que o verdadeiro amor, ele não folga com injustiça, está havendo injustiça, fala contra. Você acha justo cobrar 10% de uma viúva, cobrar 10% de um aposentado, de um pensionista? Você acha justo?
Você acha justo os velhinhos ir visitar as igrejas e os pastores não visitar eles? Porque a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e se separar da contaminação do mundo. Oi. Vai estudar a Escritura. Porque se você não conhecer esse Deus verdadeiro, você não entra na cidade de Jerusalém. Você conhecer alguém não faz você entrar na casa dela. Ela tem que te conhecer. Você acha que Jesus Cristo vai vir buscar quem? Você acha que Jesus Cristo vai vir buscar a placa? Você acha que Jesus Cristo vai vir buscar essas empresas? Pessoas fazendo votos, pegando dinheiro de pobre, de necessitado, fazendo fogueira santa, dizendo que é santa, mas é do próprio Satanás. Sacrifício de tolo, anulando o sacrifício de Cristo. Já não basta mercenário, já cobrar 10% do salário, você agora tem que fazer voto, tem que fazer campanha para arrancar mais dinheiro, fabuloso. Oi. Muitas pessoas estranham esse evangelho que nós estamos pregando. Mas o evangelho é esse, meu amado. Seja bem-vindo ao verdadeiro evangelho. Porque você está ouvindo muitos anos um evangelho, uma lama, por exemplo, aí que não traz pureza, só traz sujeira. Ou é um evangelho de oba-oba, um evangelho que vem receber a chave, vem receber. Toma vergonha na tua casa, na sua cara, vai trabalhar que você vai conquistar. Será que você não tem fé o suficiente para falar, pai, eu estou precisando do carro, eu tenho uma família, me ajuda, pai, a prosperar no meu trabalho? Será que você não tem fé, não? Aí você precisa de um guru para falar isso para você, e você dando dinheiro para ele, empurrando dinheiro para ele, e dizendo que está dando para Deus, se a própria Escritura fala que Deus não é servido por mão de homens, como está em Atos 17, 24. Oi. Que Bíblia que esse povo está lendo? Da onde é que esse povo tirou essa Escritura? Da onde é que esse povo tirou que pastor, ou seja, quem for, recolhe dízimo? Só sacerdote levítico que recolhe dízimo? Se esse sacerdócio existisse lá em Atos 4, Barnabé, da tribo de Levi, ele deveria recolher o dízimo dos apóstolos. Não, os apóstolos que recolheram, quando ele vendeu sua casa e depositou para os apóstolos repartiu com os necessitados. Não existe mais sacerdote levítico, porque está escrito lá em 7:12 de Hebreus, mudança do sacerdócio. Não existe mais sacerdote levítico que recolhe dízimo, que recolhe 10% da lavoura. Não existe mais. Você está anulando o sacerdócio de Cristo. Quem intercede por você não é mais Levítico, não é mais Arão, não é mais Moisés. Quem intercede por você é Jesus Cristo, da tribo de Judá. Se mudou o sacerdócio, também mudou a lei. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, que é a promessa de Joel 2, 28, qual momento que um apóstolo cobrou 10% de alguma coisa? Um irmão bitolado na denominação, escravo da religião, chegou em mim e falou: ah, irmão, eu dou 10% por amor. Eu falei: não, você dá porque você é obrigado. Você é obrigado a 10%. Você quer dar por amor? Você dá o dia que você quiser, a quantidade que você quiser, e quando você bem entender, você faz isso? Não. Então você dá porque você é obrigado. Oi, Senhor. Agora eu dou por amor. Sabe por quê? Porque o dinheiro está na minha posse e não tem nenhum guru para falar: ah, você tem que dar 10%, você tem que dar dinheiro para o pobre. Não. Eu dou a quantidade que eu quiser, o que vem no meu coração. Eu falei para ele: eu sou livre, você não. Querendo me ensinar Escritura, se nem Bíblia lê. Lê o Concílio de Nicéia.
Porque depois daquele concílio de Nicéia lá, virou uma bagunça na igreja. Existe agora 3 deuses agora. Não é mais só um, não. Então, meu amado, para que você não venha mais andar no engano, pega a sua escritura, lê ela. Se você não está entendendo, busca no Espírito Santo. Se você não entender, jejua e fala: Pai, essa é a promessa do teu filho. O teu filho falou que é para mim entrar no aposento do meu quarto e orar ao Senhor que eu não vejo. Eu não sei de nada, eu não compreendo nada. Muitas vezes eu não sei ler, mas o Senhor vai me ensinar a ler em nome de Jesus. Esse poder desce. Porque essa foi a promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para nós. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. João 14, 26, vai te guiar em toda a verdade. João 16, 13, e não precisa que ninguém vos ensine, porque a unção que eu vos dou, ela te ensina todas as coisas. 1 João 2, 27. Confia, acredita, toma posse da vitória, da verdadeira vitória. O Espírito de Deus habitando em você, te guiando, te ensinando. Por que nessas igrejas não tem o Espírito de Deus? Porque se tivesse o Espírito de Deus, eles repartiam cada moedinha que entrava lá dentro. Não deixava nenhum necessitado, porque é isso que acontecia na igreja de Atos. Não havia nenhum necessitado, nenhum. Repartiam os bens com todos viviam em comum, todos viviam de comum acordo. Ninguém era maior do que ninguém era mais rico do que ninguém, e ninguém era mais pobre do que ninguém, porque todos tinham tudo em comum. Atos 2 e Atos 4. Que igreja que é essa? Que é só o pastor que enriquece, que é só o presbítero que enriquece, que é só o diabo que enriquece? O que é isso? E vem para cá falar que é de Cristo ainda. A igreja de Cristo, ela não tem compromisso com esse mundo, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse: o meu reino não é daqui. Se você está investindo nesse reino, se você está investindo nesse mundo, você não faz parte do corpo de Cristo. Porque lá em 1 João 2,15, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, lá em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, se a amizade deste mundo é inimizade contra Deus, aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. E essas igrejas pregando prosperidade, pregando, por exemplo, que você tem que ser rico, que você tem que ser próspero, você vai para o inferno com a sua avareza. Os avarentos não é do reino dos céus. Teve um rico, dois ricos, que chegou a ter Cristo. 2 ricos. Um chegou a ter Jesus e falou: bom mestre, o que faço para me herdar a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos? Os mandamentos, né? Tem mandamento para a igreja, né? O mandamento para a igreja não é você fazer campanha, não. O mandamento para a igreja não é você fazer voto, não. O mandamento para a igreja não é você dar 10% para pastor, não. Isso não é mandamento da igreja, não. O mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí você cumpriu a lei. Por isso que não é a igreja de Cristo, não é o corpo de Cristo, porque senão o corpo de Cristo está dividido. Aí esse rico falou: mas eu conheço esse mandamento desde a minha meninice. Jesus falou: falta uma coisa para você herdar o reino dos céus, para você fazer parte do corpo verdadeiro, para você fazer comunhão com a igreja. Falta só uma coisa só. Vai lá, vende tudo e dá para quem? Para quem? Para os pobres. Aí você terá um tesouro no céu. Esse jovem rico vendeu? Não. E fazia parte do povo de Israel. O outro rico não. O outro rico, quando ouviu falar de Jesus, ele se alegrou. Viu Jesus Cristo vindo na rua pregando o evangelho, ele subiu em cima de uma árvore, porque ela era baixo, subiu em cima de uma árvore.
Quando Jesus Cristo viu ele, não foi ele que foi até Cristo, Cristo que foi até ele. Desce! Hoje eu vou pousar na tua casa. E quando Jesus Cristo pousou na casa dele, ele mesmo falou com sua própria boca: aquele que eu roubei, devolverei tudo. O restante darei tudo para os pobres. Cristo falou: hoje chegou a salvação na tua casa. Então, se você quer ficar rico, meu amado, eu sinto muito. Tem muita coisa para você renunciar. Se você quiser dar o reino do céu, é o que eu estou falando. Agora, se você quiser só essa terra, curte bastante. Trabalha, economiza, faz faculdade, estuda, mete as caras nos livros e trabalha, junta bastante dinheiro e curte essa vida. Porque é só essa vida que você vai ter. Você não pode servir dois senhores, como está lá em Mateus 6:24. Ou você serve um, ou você serve outro. Ou você serve o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza desse reino terreno, ou você serve o Deus celestial, que disse, através do teu filho: aquele que quiser ter a vida lá, perderá essa daqui. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo da Escritura. Não é esse suposto Jesus Cristo que está sendo pregado aí, não, que não converte ninguém. A pessoa entra pecadora, sai mais pecadora ainda. Ela entra ambiciosa, sai avarenta, porque só oferece as coisas desse mundo. O Jesus dá a Escritura, porque ele mesmo diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão no teu ser, o Espírito de Deus habitando em você. Amém? Glórias a Deus.